Hoje é sábado, dia 21 de setembro do ano do Senhor de 2024. Festa do apóstolo São Mateus. O evangelho de hoje, para esta festa, é de Mateus 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Nossa fé é apostólica. Ela está enraizada no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares de tudo o que Jesus fez e ensinou. A fé da Igreja depende do testemunho dos apóstolos. Agradeçamos a Deus nesse dia pelo dom da fé, que é iluminação. Ninguém está excluído da alegria da salvação. Ela é um dom de Deus para todas as pessoas. Em Lucas 5:32, nós ouvimos da boca de Jesus: "Eu não vim chamar os justos", disse Jesus, "mas os pecadores para que se convertam." O ser humano, no entanto, precisa acolher o dom da salvação livremente e aderir a ele de modo que esse dom possa ser refletido no seu modo de viver. A missão de Jesus é para aqueles que precisam de médico, para aqueles que, pecadores, sofrem as dores e as feridas do mal, como o autor ou como vítima do mal. Mateus, chamado por Jesus, é publicano e, como tal, considerado impuro, pecador público, pelo simples fato de sua profissão a serviço do Império Romano. O texto da língua original, ao contrário da tradução em vernáculo, não deixa claro se a refeição foi na casa de Mateus, ao contrário de Marcos e Lucas, que o dizem explicitamente que foi na casa de Mateus. Aqui, no texto do Evangelho de Mateus, tem-se a impressão de que Jesus acolhe na sua própria casa os coletores de impostos e os pecadores. Eu creio ser uma ambiguidade intencional. Jesus vai aonde estão os pecadores para encontrá-los, e os pecadores são recebidos no reino de Deus por Jesus. Na controvérsia com os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, depois da expulsão dos vendedores no templo de Jerusalém, diante da arrogância deles, Jesus disse, e como conclusão da parábola dos 2 filhos, Jesus disse a todos: "Os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus." A citação de Oséias, capítulo 6, versículo 6, no versículo 13 do Evangelho de hoje, "Quero misericórdia e não sacrifício", ao mesmo tempo que descortina o mal dos que criticam a atitude de Jesus de acolher os pecadores, apresenta a misericórdia como objeto do desígnio de Deus para todo o povo.
O sacrifício de nada serve se ele não ajudar a pessoa a ser misericordiosa como Deus é misericordioso. Todos, sem exceção, precisamos de conversão, como Mateus chamado por Jesus. Ser pecador não é um estado definitivo. A conversão é possível e é sempre o desafio e será sempre um desafio para todos nós. Ela é um processo que se dá no seguimento de Jesus para os que partilhamos da mesma fé cristã. Que Deus nos conceda a graça de não sermos surdos ao seu chamado, mas prontos e diligentes, como Mateus, que deixou a coletoria de impostos e seguiu Jesus. Hoje também, dia 21 de setembro, é o Dia Mundial da Paz. Rezemos pela paz em tantos recantos deste mundo que se encontram em guerra, sobretudo na Europa e no Oriente Médio e em muitas partes do continente africano. Que Deus abençoe a todos e nos dê a graça da mansidão, isto é, de poder renunciar a toda forma de violência e que nós possamos todos sermos construtores, fazedores de paz. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.